Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos, amigo ouvinte, chegando ao final do nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nesta semana vamos fazer uma análise de Romanos, capítulo 12 e capítulo 13. Capítulos muito importantes porque nos mostram o convite de Paulo a vivermos a justificação pela fé. E como? Demonstrando que a justificação pela fé realmente fez a diferença na nossa vida. Como isso é possível? Através da obediência. Paulo defendeu, ao longo da sua carta aos Romanos, que a obediência não é um meio de salvação. Isso é impossível. Nossa natureza está totalmente corrompida, depravada pelo pecado, e unicamente pela graça de Cristo, pelo amor de Deus, pela substituição de Cristo na cruz é que nós podemos ser salvos. Mas a salvação, ela não termina na justificação pela fé em Cristo. O processo continua. Quando você e eu somos justificados unicamente pela fé em Cristo, começará um outro processo que é a santificação, que é o tornar o ser humano cada vez mais semelhante a Cristo no seu caráter. De acordo com Romanos 8:29, Deus predestinou que os salvos tenham o tipo de caráter de Cristo, se pareçam com Cristo. Diz Romanos 8:29 que Deus nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. Ou seja, Deus não predestina pessoas, necessariamente. Ele predestina o tipo de caráter que essas pessoas têm que ter ao aceitarem a Cristo. E em Romanos 12 e 13, Paulo está demonstrando exatamente que a justificação pela fé vai nos levar a uma vida de santificação. Quando eu falo em santificação, amigo ouvinte, tire da sua mente duas coisas pelo menos. Primeiro, salvação pelas obras. E segundo, perfeccionismo. A justificação pela fé vai nos acompanhar, inclusive, no processo de santificação. Então não existe salvação pelas obras. Além disso, as obras são um resultado de um coração que foi transformado pela graça. E outra coisa que você precisa tirar da sua mente é perfeccionismo. Não tem nada a ver isso com santificação. Santificação é desenvolvimento, é progresso. Isso significa que nesta vida, você e eu teremos sempre algo a melhorar. Sempre vamos crescer. E eu tenho certeza que o estudo desta semana vai lhe ajudar a encontrar um equilíbrio entre justificação pela fé e santificação evidenciada pelas obras. Você vai evitar os extremos do liberalismo, que só se apega à justificação pela fé e não permite que ela continue trazendo mudanças na vida do crente, e você vai evitar o outro extremo, que se apega às obras como meio de ser santificado. Eu espero contar com a sua companhia, um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como disse a você, Paulo nos apresentou a doutrina da justificação pela fé ao longo de sua carta aos Romanos. E nos capítulos 12 ao 16, Paulo agora nos mostra como que devemos viver a nossa fé. Ele está mostrando aqui que a fé não substitui a obediência, como se a fé anulasse a importância de nós fazermos a vontade do nosso Criador. Paulo está mostrando aqui que nós devemos permitir que a doutrina da justificação pela fé gere em nós, além do perdão, efetue em nós a santificação através da atuação do Espírito Santo. Em Romanos 12, verso 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto mostra claramente que, assim como antigamente animais eram sacrificados a Deus, os cristãos agora devem entregar o corpo deles ao Senhor. Devem ser um exemplo vivo do Evangelho atuando e transformando o interior. Esse texto não está dizendo que você é impecável. Esse texto está dizendo que você deve buscar a perfeição em Cristo.
Você deve buscar viver o padrão moral que Deus tem para os seus filhos. Mas você não pode se iludir achando que você não terá quedas, porque a nossa natureza é corrompida e, infelizmente, não nos apegamos a Deus como poderíamos muitas vezes para obtermos as vitórias. A vitória estará sempre à nossa disposição, mas, infelizmente, não fazemos uso dela como deveríamos. E por isso vamos ter quedas ao longo da santificação. Mas o pior não são as quedas, o pior é não se levantar quando cairmos. Porque quando caímos e não nos levantamos, aí o diabo estará destruindo a nossa vida e estará tirando a nossa salvação. Quando você tiver uma queda, você não pode pensar que você não foi justificado por Cristo ou que a religião não teve grandes méritos na sua vida. Você não pode ter esse pensamento imaturo. Quando você tiver suas quedas e tropeçar, você tem que ter a convicção de que Deus não rejeita você por causa das suas quedas. Você tem que ter a certeza de que há um sumo sacerdote no céu intercedendo por você e que garante o seu perdão e a oportunidade do recomeço. Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus se encontra no santuário celestial intercedendo por você. Jesus é o nosso juiz também no santuário celestial. E se o nosso juiz é o nosso advogado, como que vamos perder a causa, amigo ouvinte? Só se deixarmos de lado a Cristo, se abandonarmos o plano de salvação. Então lembre-se de uma coisa: conceito bíblico de santificação é progresso, não perfeccionismo. Não é ficar isento de pecado. Isso será plenamente possível quando Jesus voltar, transformar o nosso corpo e glorificar-nos. Enquanto isso, nós podemos ser perfeitos, no sentido de sermos maduros, desenvolvermos, melhorarmos cada vez mais e vencermos nossos maus hábitos. Isto é perfeição bíblica, é progresso. Perfeccionismo é uma heresia satânica que impede as pessoas de compreenderem a justificação pela fé e impede as pessoas de compreenderem o real sentido da santificação ensinada nas Escrituras. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos mostra que depois de sermos justificados pela fé em Cristo e irmos passando pelo processo de santificação, que também ocorre pela fé em Cristo e pela atuação sobrenatural do Espírito Santo, Paulo diz que quando passamos por essas fases da salvação, nós também aprenderemos a amar as pessoas e a sermos humildes. Se nós somos pessoas que não amam e somos pessoas arrogantes, isso é uma demonstração de que não entendemos a justificação pela fé, não permitimos que essa doutrina realmente fizesse parte das nossas vidas e estamos caminhando com passos muito pequenos. Estamos subindo degraus muito pequenos e vagarosamente na escada da santificação. Vou ler para você aqui alguns versos de Romanos capítulo 12. O verso 3, por exemplo, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Primeiro ponto: um cristão justificado pela fé e que vive a fase da santificação, ele é humilde. Ele não pensa de si mesmo além do que convém, ele pensa com moderação. É uma pessoa que se ama, que está desenvolvendo uma boa autoestima ou possui uma boa autoestima, mas ao mesmo tempo pensa com moderação, não se acha o bambambam, o melhor da história. Tá? Então, quando a pessoa é arrogante e não é humilde, ela não está vivendo plenamente a santificação. Ela não está entregando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como recomenda Paulo em Romanos 12, ali 1 e 2.
Então é fundamental, amigo ouvinte, desenvolvermos a humildade. Não nos julgarmos inferiores a ninguém, porque isso não é humildade. Se julgar inferior a alguém é baixa autoestima, e isso precisa ser tratado com psicoterapia. Ser humilde não é julgar-se inferior, é não julgar-se melhor ainda do que os outros. É você reconhecer o seu valor, mas também reconhecer os valores dos outros. É você não olhar só para as limitações das pessoas, mas olhar muito mais para as suas limitações. Isto é humildade cristã. Okay? Se nós somos arrogantes, a justificação pela fé não é uma realidade na nossa vida. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais humildes. E se não o são, é porque não são cristãos de fato. Mas dá como mudar isso. Basta ajoelhar-se agora mesmo, ou fazer uma oração sincera, não importa a posição na qual se encontre, e dizer assim: Deus, ajude-me a ter um caráter humilde como o de Cristo. Ajude-me a desenvolver este caráter precioso, e Deus vai lhe ajudar. Ajude-me, Senhor, a ter um caráter humilde como o de Cristo. Ajude-me a desenvolver um caráter assim tão precioso, e pode ter certeza, Deus irá lhe ajudar. Além de pensar com moderação a respeito de nós mesmos, precisamos colocar na prática a fé que o Espírito Santo nos dá. Precisamos fazer com que a justificação pela fé seja uma realidade por meio do amor para com as pessoas. Em Romanos, capítulo 12, por exemplo, aqui no versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É muito importante sermos pessoas que realmente amam, não hipocritamente. E no verso 13, Paulo diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja que contradição há, amigo ouvinte, entre essas nobres qualidades com a lei de Deus. Não há contradição. Nós percebemos que a lei de Deus e essas nobres qualidades de caráter são uma coisa só. Fazem parte da santificação, do processo de transformação do nosso caráter. Que Deus nos ajude, amigo ouvinte, a permitirmos que o Espírito Santo nos torne humildes e que nos ajude a materializarmos, diríamos assim, a nossa fé através de atos de amor, de atos de obediência à palavra, à lei de Deus. Fique na paz de Cristo, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Romanos 13, Paulo nos ensina que o cristão tem um estilo de vida ético. E além de submeter-se a Deus, aos mandamentos de Deus, o cristão também vai se submeter às leis do Estado. Obviamente, as leis que não contradizem a palavra de Deus. Né? Mas o apóstolo Paulo foi muito claro em mostrar que Deus não chama o cristão para ser um anarquista. O cristão tem que ser um pacificador, não uma pessoa também que não faz nada, que só espera as coisas caírem do céu. Não, é um pacificador, mas também apresenta as suas razões, apresenta os seus direitos de uma forma organizada, pacífica, sem palavrões, sem desrespeitar as autoridades. Ter a opinião em relação ao governo é uma coisa, ser um desordeiro e um desobediente às leis do país é outra, totalmente diferente. E Paulo tem conselhos para nós em Romanos 13, 1-7, que diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O apóstolo Paulo definitivamente não dá margem para que o cristão seja um desordeiro. Paulo diz que devemos estar sujeitos às autoridades governamentais, independente da situação na qual elas se encontrem. Quando Paulo escreveu isso, eu destaco a você que ele escreveu a respeito do Império Romano. O Império Romano era um império muito cruel, inclusive torturava pessoas na cruz. Mas Paulo não misturou as coisas. Ele tirou de lado a perversidade de Roma e ao mesmo tempo disse, olha, há aspectos positivos do governo e nós precisamos nos submetermos ao governo. Mesmo que o governo seja imperfeito, porque não há um governo humano perfeito, Paulo está dizendo, não seja desobediente às leis governamentais. Seja um bom cidadão, dê um bom exemplo, não viva como um criminoso. É a orientação de Paulo. O que Paulo está dizendo para nós, amigo ouvinte, é que o princípio de governo foi ordenado por Deus. Afinal, o ser humano precisa ter regras. Todo ser que vive em comunidade precisa de regras. Eu preciso de regras para saber até onde eu posso ir. E eu preciso também apresentar as minhas regras para as pessoas para que elas possam saber até onde podem vir em relação a mim. Então, regras são vitais para as relações sociais, para regular comportamento, padrão, e a anarquia não é um conceito bíblico. Agora, o fato de Deus ter o princípio de governo como um conceito dado por ele, o fato de Deus ordenar a existência de governo, ou seja, que o ser humano ao viver em comunidade tenha regras, regulamentos e padrões, mesmo que Deus tenha criado o conceito de governo, isso não significa que Deus aprova todas as formas de governo ou que Deus é o responsável pela existência dos corruptos. Os corruptos existem porque permitem que Satanás tome conta da vida deles. Muitos cristãos correm no erro de dizer o seguinte, todos os governos são estabelecidos por Deus. Cuidado para não falar essa bobagem. Será que nós podemos dizer, por exemplo, que foi Deus quem escolheu Adolf Hitler? Então é um absurdo. Há um texto bíblico muito claro em Oséias, capítulo 8, verso 4, que mostra que mesmo Deus tendo criado o princípio de governo para não existir uma anarquia, isso não significa que Deus é quem escolhe todos os nossos líderes. Em Oséias 8,4 é muito claro a respeito disso. Deus é muito claro a respeito, dizendo o seguinte, nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram príncipes sem minha aprovação. Se o povo de Israel nomeou reis e escolheu príncipes sem o consentimento e aprovação de Deus, é óbvio que a humanidade hoje tem a liberdade também para escolher líderes corruptos com ideologias diabólicas que nada tem a ver com os princípios de Deus. Deus é um cavalheiro. Se o ser humano quer agir com ignorância ao escolher um líder, o país terá o representante que este país merece. Então, amigo ouvinte, temos um equilíbrio. Primeiro, sempre respeitemos as autoridades governamentais, não sejamos vistos como criminosos, porque a autoridade, o conceito, o princípio de governo para trazer regulamento, regras em comunidade e padrões é criado por Deus. Temos que nos submetermos, pagando os nossos impostos, sendo cidadãos de bem que respeitam as autoridades superiores. Agora, ao mesmo tempo, não podemos culpar a Deus pelas nossas escolhas erradas. Se você, na sua cidade, votou indevidamente para eleger um prefeito, um vereador, um deputado, depois um presidente da república, isso não importa. Nós, seres humanos, escolhemos as consequências das nossas decisões. Ok? Não podemos culpar a Deus porque pessoas despreparadas e corruptas sentam-se, diríamos assim, nas cadeiras governamentais ao redor do mundo.
E outro detalhe para finalizarmos, é fundamental que sempre nos submetamos às autoridades, não importa a situação na qual elas estejam, porque Deus não é a favor da anarquia. Porém, quando chegar o momento em que uma autoridade peça para desobedecermos a Deus, nossas palavras têm que ser as palavras do apóstolo Pedro, que disse em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque Deus é o nosso governo superior. Ele é o supremo governante de todo o universo. Que Deus guie os seus passos, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que o cristão que é justificado pela fé em Cristo e permite que o Espírito Santo efetue a santificação na sua vida, ele vai viver em harmonia com as leis do país, ele não será um criminoso. Agora, aprendemos também, em Romanos 13, que outro resultado que acontece na vida, que surge na vida, outra consequência na vida daquele que aceita a Cristo como Salvador e é justificado pela fé, é que ele passa a amar as pessoas como uma demonstração de respeito para com a lei de Deus. O que eu quero dizer com isso? Antes de explicar, eu quero que você me acompanhe aqui na leitura de Romanos, capítulo 13, verso 8, que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Paulo diz que o cristão justificado pela graça, ao invés de ficar devendo, como diz o ditado popular, para Deus e o mundo, o cristão tem que ser organizado em suas finanças e a única coisa que ele deve dever realmente é o amor, ou seja, tem que amar mais. E sempre. Paulo diz que quem ama o próximo tem cumprido a lei. Cristãos sinceros, ao lerem esse texto de Paulo, têm ensinado que Paulo está substituindo os 10 mandamentos pela lei do amor. Só que essa interpretação, ela é absurda. Por quê? Quando você diz que Paulo está substituindo o decálogo pelo amor, você está entrando numa contradição lógica incrível. Você está me dizendo então que a lei do amor foi dada por Cristo e a lei do desamor, ou do ódio, ou legalismo foi dado por Deus do Antigo Testamento? Você está dizendo que o Deus do Antigo Testamento deu uma lei que não é amor e que Cristo agora dá uma lei que é amor? Isso é uma incoerência total. Jesus diz em João 10, verso 30, que ele e o Pai são um. Eles são uma unidade divina, eles têm a mesma essência divina, o mesmo poder, o mesmo caráter e o mesmo propósito. Quando Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor, ele está só mostrando aqui a base de toda a instrução de Deus na Bíblia, a base de toda a lei, a base de toda a Torá, de todos os escritos de Moisés. Jesus disse em Mateus 7,12 que, eu até vou ler esse texto para você, é um texto assim muito importante você ter em mente para entender esse tema. Diz o seguinte: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Isso aqui é amor, amigo ouvinte. Fazer aos outros apenas o que você deseja que os outros façam para você. Ou seja, o amor é a essência da lei, não a abolição da mesma. Quer uma prova? Em Romanos 13, versos 9 e 10, Paulo continua: pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo está citando aqui alguns mandamentos, os referentes ao amor ao próximo, para mostrar o seguinte: que o amor ao próximo é um resumo dos últimos 6 mandamentos. Os últimos 6 mandamentos do Decálogo mostram como podemos amar ao próximo em nossas relações. Já os 4 primeiros mandamentos mostram como podemos amar a Deus em nossa relação com Ele. É por isso que dizer que a lei foi abolida é um absurdo. Paulo está nos mostrando aqui que o crente justificado unicamente pela fé em Cristo
ao ser santificado pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, ele manifestará o amor como essência da sua vida e ele vai passar a amar a Deus, expressando isso através da obediência a Deus, e vai amar ao próximo, expressando isso através da obediência aos outros 6 mandamentos do Decálogo. Não é uma obediência, uma salvação pelas obras. Quem pensa assim já está ficando fora do céu. É uma obediência que é fruto de um coração transformado pela graça e cheio do amor que é derramado pelo Espírito Santo. Se entendermos, amigo ouvinte, este conceito bíblico de lei e graça, nós evitaremos os extremos. O extremo do perfeccionismo, do legalismo, que faz da lei um meio de salvação, e o extremo do antinomismo, que é uma teoria satânica, não é? Que prega contra a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus foi abolida. Nomos, no grego, é lei, e anti é contra, ou seja, antinomismo é contra a nomos, contra a lei. Cuidado com essa teologia diabólica. E cuidado também com a outra teologia diabólica, a salvação pelas obras, que ofusca o plano de Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo da vida das pessoas. Sejamos cristãos bíblicos, e aí sim desfrutaremos de uma compreensão bíblica correta, de uma comunhão com Deus muito mais saudável. Obrigado por acompanhar o Lições da Bíblia. Aguardo a você no nosso programa de amanhã. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Hoje eu vou ver com você que o apóstolo Paulo, além de mostrar como deve ser o estilo de vida ético do cristão, ele também demonstrou na sua carta aos Romanos que o cristão que tem um estilo de vida ético, ele não pode ficar com a mente apenas neste mundo. Ele tem que ter uma outra perspectiva, uma perspectiva do mundo eterno por vir. Eu quero ler para você o que está em Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Aqui o apóstolo Paulo está, amigo ouvinte, nos convidando a ficarmos atentos à volta de Jesus, ao dia da volta de Cristo. Paulo diz que o dia da nossa salvação está mais próximo do que quando cremos no início. A noite de trevas, escuridão deste mundo está acabando. E logo Jesus voltará para concretizar a sua obra de salvação, transformando o nosso corpo num corpo imortal, ressuscitando os mortos. Cristo também vai transformar o planeta, vai restaurar a ordem da natureza. E aqui o apóstolo Paulo nos dá esse conselho, que vivamos com expectativa, boa expectativa da volta de Cristo. E como forma de nos prepararmos, precisamos nos mantermos em Cristo diariamente, aceitando o seu perdão em relação aos nossos pecados, pedindo o perdão, permitindo que o Espírito Santo nos molde, nos transforme, e precisamos também lutar todos os dias contra os desejos pecaminosos que querem tomar conta de nós. É por isso que Paulo diz que ao longo deste preparo para a volta de Cristo, precisamos viver com decência, não participar de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade, de práticas imorais, brigas, invejas. Tudo isso, infelizmente, está arraigado na nossa natureza pecaminosa. E Paulo diz, olha,
Permaneçam em Cristo, olhem para o futuro, vejam que Jesus está voltando e isso vai motivar vocês, ajudá-los a obterem poder do Espírito para irem lutando contra essas práticas pecaminosas que muitos de nós gostamos, alguns em maior ou menor grau. Somente a graça de Cristo, amigo ouvinte, somente a intercessão de Cristo no santuário celestial, somente a presença do Espírito Santo neste mundo pode nos ajudar a nos prepararmos para a volta de Cristo. E a pergunta que eu deixo a você é: quando você pensa na volta de Cristo, o que você sente? Você sente alegria? Você sente medo? O tipo de sentimento que você tem pode servir de termômetro para você avaliar se você está ou não se preparando para a volta de Cristo. Se o seu sentimento é de alegria, isso demonstra primeiramente que você entendeu a doutrina da justificação pela fé e que apesar de ser um pecador e ter as suas quedas, você continua com Cristo. Ou seja, você está salvo. Agora, se você sentiu medo, pavor, ao pensar nesta minha pergunta, você pode não ter entendido a justificação pela fé em Cristo, ou você entendeu, mas você não é um pecador, você tem uma vida de pecadeiro. E por isso você não consegue ter certeza da salvação. Fale com Deus a respeito, porque o ser mais interessado no seu preparo para a volta de Cristo é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Converse com Ele, peça ao Espírito Santo que atue em você, que mostre onde você precisa melhorar, que pelo poder dele você melhore, porque se você tentar sozinho, se você fizer um acordo com você mesmo, eu vou parar de fazer isso, eu garanto, você só vai se decepcionar. Você precisa de Deus. E você precisa também não se iludir. Você precisa ter em mente que você terá suas quedas, mas acima de tudo você tem que ter em mente que as quedas não são o fim de tudo se você permanecer com Cristo, agarrando-se às mãos poderosas dele, contando com o seu perdão, contando com a sua força para continuar a caminhada até aquele grande dia. Prepare-se, amigo ouvinte, para a volta de Cristo diariamente, porque se nós morrermos hoje, Jesus voltou para nós, ou seja, o nosso caso já foi decidido. Então, siga adiante, não desanime, porque Cristo, seu advogado, ele garante a vida eterna a você se você permanecer nele. Amanhã, sim, finalizaremos o estudo da semana. Eu espero ter a sua companhia mais uma vez. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem, amigo ouvinte, que o cristão, além de ter um estilo de vida ético, o cristão justificado pela fé em Cristo, ele precisa viver com a expectativa da volta de Cristo, com a boa expectativa. O cristão precisa considerar a volta de Cristo como Paulo considerava, como sendo uma bendita esperança, como ele dizem na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13. Hoje eu quero ver com você o que Judas, não o traidor, mas Judas, um outro apóstolo, diríamos assim, o que ele disse a respeito do nosso preparo para a volta de Cristo. É muito importante que você e eu tenhamos estes conselhos de Judas para que você e eu não permaneçamos perdidos dentro da igreja. O pastor Alejandro Bullion, um grande evangelista, ele pregou várias vezes sobre isso, que é possível estarmos perdidos dentro da igreja. Para que isso não aconteça com você e comigo, eu quero ler para você o que está em Judas 1, 17 a 23. Se você estiver vivendo esses princípios aqui, você estará se preparando para a volta de Cristo, estará vivendo como um verdadeiro cristão justificado unicamente pela fé em Cristo, que é o principal tema da carta de Paulo aos Romanos, que estamos estudando nesse trimestre. Vamos ver os conselhos de Judas. Judas capítulo 1, que tem apenas um capítulo, versos 17 a 23. E aí, amigo ouvinte, você em oração, em humildade, avalia se a sua vida está de acordo com isso aqui ou não. Eu vou estar avaliando a minha e pedindo também, após a gravação desse áudio, que Deus me ajude a ser o tipo de pessoa que Ele quer que eu seja, porque infelizmente eu ainda não o sou. Mas pela graça dele, você e eu vamos conseguir.
Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Que conselhos práticos interessantes de Judas para nós. Nos versos 17 e 18, ele alega, versos 17 a 19, que nos últimos tempos viriam pessoas zombadoras que não aceitariam a religião, não creriam em Deus devidamente, pessoas guiadas por suas satisfações e desejos perversos e que contribuiriam para proporcionar divisões entre os cristãos. Ou seja, o diabo também converte pessoas para a igreja, para causar a divisão. Você foi convertido pelo Espírito Santo ou pelo diabo? É simples descobrir a resposta. Ao você ir para a igreja, você promove a unidade entre os crentes ou a divisão entre os crentes? Você pode responder essa pergunta para você mesmo. Além disso, Judas diz que devemos nos edificarmos uns aos outros, na fé. As palavras que você diz na igreja, ou na sua casa, que é a sua maior igreja e mais importante igreja, elas edificam as pessoas que ali convivem com você? A resposta a essa pergunta vai demonstrar se você está se preparando para a volta de Cristo ou para, infelizmente, o lago de fogo. Verso 21, mantenham-se firmes no amor de Deus, ou seja, o cristão tem que ser perseverante, não pode desistir de Cristo. Se você abandonou a Cristo, está mais do que na hora de você voltar, porque de acordo com Judas, só nos prepararemos para a volta de Cristo se nos mantivermos firmes no amor de Deus. Nos versos 22 em diante e 23, ele diz para termos compaixão dos que vacilam na fé. Há muitos que adoram criticar e ficar falando daquele irmão, daquela irmã que caiu num pecado. Esse é o papel de Satanás. Satanás, ele aponta os erros das pessoas porque ele é o grande acusador. Um cristão verdadeiro não vai ficar apontando os erros dos outros. Ele vai se dispor a ser um instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa que caiu, ajudar aquela pessoa a se levantar. E ele diz também para resgatarmos as pessoas, tirando-as das chamas do juízo, do julgamento. Temos que ajudar as pessoas a voltarem para Cristo e precisamos ajudar os outros que não conhecem a Cristo a conhecerem a Cristo, porque apenas quem crê em Jesus será liberto do juízo final. Em João 3,36 é muito claro em dizer que quem não aceitar a Cristo como Salvador vai entrar em condenação. Então temos que ter cuidado com isso. Judas aqui nos mostra, amigo ouvinte, que devemos odiar o pecado, não o pecador. Se você odeia o pecador, critica o pecador, fala mal do pecador, saiba que no fundo você está apenas tentando esquivar-se dos seus pecados, que são até maiores do que o do outro. Enquanto você e eu não formos sinceros em reconhecermos isso, o Espírito Santo não poderá atuar em nós como ele pode atuar. Agora, quando formos humildes, permitirmos que o Espírito Santo nos molde, permitirmos que ele nos ajude a vermos mais os nossos defeitos que os dos outros, se permitirmos que o Espírito Santo nos ajude a fazermos uma autoavaliação com base em Judas 1, 17 a 23, aí sim grandes coisas ocorrerão em nossa vida e em nosso interior. Que Deus, amigo ouvinte, ajude a você e a mim a fazermos esta autoavaliação, esta autoanálise, para que ao Cristo voltar possamos estar em pé diante da sua glória. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.